Olá a todos, eu me chamo Silvia Thomas, sou médica hematologista na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Hospital Clementino Fraga Filho e consultório também. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com a oportunidade, junto com a Abrapem, de falar um pouco com vocês sobre as doenças hemorrágicas em mulheres. Esse é um tema muito pouco abordado, mas que merece cada vez mais a nossa atenção. Então, o que são as doenças hemorrágicas em mulheres? Qual é a importância disso? As doenças hemorrágicas, que podem acontecer tanto em homens quanto em mulheres, nós estamos falando de dois grandes grupos, as coagulopatias e as trombopatias. O que é isso? Você imagina que para estancar um sangramento, para impedir um sangramento, você precisa das plaquetas e precisa dos fatores de coagulação. As plaquetas são como se fossem os tijolinhos. Se você fizer uma parede só com tijolos, ou seja, só com as plaquetas, a parede não vai se manter em pé. Então, você precisa adicionar cimento. Então, o cimento, a gente, por analogia, compara aos fatores de coagulação. Então, se ou os tijolos não estiverem se unindo direito, ou se o cimento for fraco, esse buraco na parede das veias, dos vasos sanguíneos, não vai se sustentar. Então, trombopatias são distúrbios na função das plaquetas, ou seja, dos tijolinhos. E coagulopatias são defeitos na função do cimento. A mais frequente coagulopatia, tanto em homens quanto em mulheres, é a doença de von Willebrand, que afeta cerca de 1% da população. Isso é uma frequência muito alta se você considerar, né, que no seu meio de trabalho você tem 100 colegas, um deles pode ter doença de von Willebrand. Ela é bastante frequente, enquanto, por exemplo, a hemofilia afeta 1 a cada 10.000 pessoas nascidas vivas, é bem mais raro. Como a gente consegue detectar? Em primeiro lugar, se você tem uma história familiar de pessoas com hemofilia, aí voltando para a população feminina, se você tem essa história, lembrar que você pode ser portadora do gene da hemofilia e ter sintomas. Os sintomas principais que devem chamar a atenção das próprias pessoas e dos médicos e profissionais de saúde que lidam com, e a família principalmente, são manchas roxas, mas aqui vocês podem ver que não são manchas roxas quaisquer, são manchas, são hematomas grandes, endurecidos, e que você consegue palpar, porque eles ficam no tecido subcutâneo. Então, não é uma manchinha na canela, lugar que uma criança, por exemplo, toda criança com uma atividade física normal vai ter uma ou outra manchinha roxa nas canelas, né, nessa região dos braços, e isso é normal. O que não é normal é uma criança com manchas grandes em lugares que não são sujeitos a muito traumatismo, por exemplo, no tórax ou no rosto. Enfim, são manchas bem perceptíveis e palpáveis. Sangramentos intensos no nariz, na boca, sangramentos nasais que acontecem, por exemplo, com um tempo mais seco. O que nós estamos falando são sangramentos prolongados no nariz e geralmente em ambas as narinas. A menstruação. Então, quando a menina começa a puberdade, começa as primeiras menstruações, as meninas com doença hemorrágica, aí geralmente é que começa o problema e os sintomas mais que chamam mais atenção. São menstruações muito volumosas, com coágulos grandes, que duram mais do que 7 dias, que exigem uma troca de absorventes muito frequente.
Então, isso deve chamar a atenção de toda a nossa comunidade. Em relação aos exames laboratoriais, também não são tão simples. Por quê? São exames geralmente que até alguns laboratórios gerais, comerciais mesmo, têm esses exames bem feitos e com bom controle de qualidade. Os laboratórios que podem dar diagnóstico de doença hemorrágica, lembrando que não são deficiências de fator de coagulação muito intensas. Não é qualquer laboratório que consegue dar o diagnóstico de uma coagulopatia e muito menos de uma trombopatia. Então, precisa ter um laboratório que tenha controle de qualidade, que tenha treinamento dos funcionários, que tenha uma equipe voltada para a coagulação. Ele não vai conseguir dar o diagnóstico. Então, uma dica para os médicos e dentistas: você suspeitou de uma doença hemorrágica hereditária, encaminhando por um hematologista, ou mesmo num primeiro momento não tem acesso ao hematologista, etc., se existe, você pode começar pelo TAP e TTPA, que são exames de triagem. Se os exames estão normais, mas existe uma suspeita clínica importante, baseada na história familiar e na história pessoal, ainda assim a investigação precisa continuar. Aí realmente precisa encaminhar para o hematologista. Se não existe história familiar ou a história pessoal é negativa, aí não existe uma suspeita clínica forte e os exames de coagulação iniciais estão normais, ok, ele pode proceder no tratamento convencional. Mas se existe, por exemplo, uma pessoa já fez 5 cirurgias, já extraiu 4, 5 dentes e não teve sangramento anormal, não tem história familiar de doença hemorrágica, ok, provavelmente esse exame inicial, mesmo que esteja um pouco alterado, provavelmente precisa ser repetido, porque existe uma margem também de erro neste tipo de exame. E a margem não é pequena. Você tem falso positivo e falsos negativos em relação às coagulopatias e os transtornos das plaquetas. Então, em relação às coagulopatias, se existe a suspeita, o melhor lugar para encaminhar é para o hemocentro. Se existe uma suspeita muito forte, os hemocentros, em geral, têm um mecanismo mais célere, mais rápido de inclusão dessas pessoas em investigação. É uma exceção que se abre quando existe uma suspeita forte de coagulopatias ou de trombopatias. Os hemocentros, em geral, acolhem de maneira mais rápida esses pacientes. Ou, se você não está conseguindo manda para um hematologista que tem experiência, ele vai fazer o resto do seu trabalho. A doença hemorrágica negativa, por assim dizer, é quando você já passou por vários desafios hemorrágicos, já fez cirurgias de grande porte, já fez extrações dentárias e nunca teve sangramento anormal. Esses casos, a gente tem que se concentrar mais no falso positivo de um teste inicial de coagulação. As doenças que afetam a função das plaquetas são muito mais difíceis, muito mais desafiadoras de diagnosticar, porque ela não vai mostrar no coagulograma, não vai mostrar no hemograma, nos testes iniciais. E se você tem uma suspeita, precisa fazer um estudo da função, da agregação plaquetária. Isso só em laboratórios bastante mais complexos. Nos hemocentros ou outros laboratórios de maior complexidade. Não é um exame à toa de se pedir, é um exame trabalhoso. Aqui no Rio, por exemplo, os laboratórios particulares, os poucos que fazem esse exame
da agregação plaquetária são agendados com antecedência em uma determinada unidade da rede que faz esse tipo de exame. Então, não é um exame que a gente pede à toa, pede se existe uma suspeita importante. Se o Estado não tem laboratório com agregação plaquetária, não vai ser possível fazer o diagnóstico nesse estado, especificamente dos transtornos da função das plaquetas, porque você não consegue colher a amostra e mandar para outra cidade. Você precisa colher e ser processada em 1 a 2 horas. Isso não adianta nem conservar em gelo, porque a plaqueta é muito sensível nesse sentido. Então, é muito importante que, pelo menos em um lugar, em cada estado, exista a complexidade suficiente para fazer diagnóstico de doenças hemorrágicas ligadas à plaqueta. Isso é um desafio aí que está no Brasil posto. Lembrando, pessoal, assim, é super importante, voltando ao tema da menstruação, cerca de 90%, antigamente se pensava em termos de 40%, mas agora os últimos estudos mostraram que até 90% das meninas e mulheres que têm uma menstruação muito volumosa podem ter escondido, podem ter não diagnosticado uma doença hemorrágica hereditária. E isso não é diagnosticado por causa de um certo descaso com a saúde da mulher, com a importância da mulher, com as dores e queixas da mulher. Falando sobre o impacto das doenças hemorrágicas na vida das pessoas que sofrem principalmente com a menstruação volumosa. Existe um conceito chamado pobreza menstrual, ou a invisibilidade menstrual. A pessoa que tem uma menstruação que dura mais de 7, às vezes 10, 15 dias, o custo disso na vida da pessoa, em termos de compra de tampões, de material sanitário, né, material de higiene pessoal, é enorme. Esses produtos são caros, muito caros. E se você tem que viver em torno desse período menstrual, o impacto na falta de oportunidade de trabalho, não é todo o trabalho que essa pessoa pode se envolver, porque está restrita ao tudo que gira em torno da menstruação, falta de aula, dor, cólica, a qualidade de vida da pessoa e da família vai lá embaixo, porque ela se sente diminuída, ela não consegue participar de esportes, por exemplo, esporte aquático, é mais difícil, a vida, inclusive, social mesmo da pessoa está impactada. E se ela tem, por exemplo, fadiga por causa da anemia, por deficiência de ferro, ela pode ter prejuízo, inclusive, intelectual, porque isso acontece cronicamente. Uma carência de ferro também afeta o cérebro da pessoa. Então, é um impacto bastante grande. Só chamando a atenção para vocês se colocarem no lugar de uma pessoa que está noiva, vai se casar, quer ter uma lua de mel e tudo, e ela está sempre menstruada. A gente precisa entender que, além do útero, ela tem toda uma vida. Então, o que a gente pede para todos os profissionais de saúde, tanto enfermeiros, dentistas, médicos, especialmente os médicos de mulheres, ou seja, os ginecologistas, valorizem as queixas. Não é nada normal uma pessoa ter sua vida completamente impactada pela menstruação. Isso não é normal. Existe um conceito interessante que tem sido falado nos últimos congressos,
que, em função da biodisponibilidade e da fisiologia do ferro no organismo, tem efeito melhor se você dá o ferro em dias alternados, melhor do que se der todo dia. Uma dica para os pediatras e médicos de adultos. Mulheres com doenças hemorrágicas mais graves, como von Willebrand tipo 3, tipo 2N, que têm as mesmas manifestações da hemofilia grave. Ela tem artropatia hemofílica, tem sangramentos dentro das articulações. E isso, às vezes, não é reconhecido. Existem muitas mulheres com von Willebrand grave ou mesmo com hemofilia grave, aí são mais raras, mas existem e elas precisam ser enxergadas. Existem diagnósticos que são relativamente fáceis de você saber. Se a pessoa é portadora obrigatória, o que é portadora obrigatória? Aquela mulher que teve mais do que um filho com hemofilia, ou aquela mulher que é filha de um hemofílico. Então, essas são portadoras, são 2 exemplos de portadora obrigatória, ou seja, ela não precisa de exame nenhum genético para saber que ela é portadora, porque obrigatoriamente aquele cromossoma X que ela carrega tem o defeito que gera a hemofilia, né? Então, as portadoras obrigatórias precisam ser cadastradas, se elas têm sintomas hemorrágicos importantes, elas precisam, de novo, eu volto à palavra, reconhecidas. Elas precisam ser reconhecidas como portadoras sintomáticas. Essas portadoras sintomáticas se comportam como o hemofílico leve, só que como elas têm útero, elas sangram, elas precisam ser eventualmente cadastradas no hemocentro. É importante lembrar as mulheres que sabem que são portadoras ou têm uma suspeita de que sejam portadoras, ou seja, elas não são obrigatórias. Vou dar um exemplo. A pessoa é irmã de um homem com hemofilia. A gente não sabe se ela é portadora ou não. Então, pensando nisso, e nem sempre está disponível o diagnóstico por genética, ela tendo a possibilidade de ser portadora, né, se isso for detectado que tem esse estado de portabilidade de hemofilia, ela tem 50% de chance de ter um filho homem com hemofilia. Então, na verdade, assim, 50% de chance de ter menina, 50% de chance de ter menino. Desses meninos, 50% podem ter hemofilia. E é uma hemofilia do mesmo padrão do irmão dela, por exemplo. Não tem, assim, um é leve, outro é moderado, outro é grave. Não. Se na minha família existem casos de hemofilia grave, se eu tiver um filho com hemofilia, vai ter hemofilia grave também. Como minha mensagem final, pessoal, eu queria dizer para vocês, vamos levar aos nossos médicos, aos nossos dentistas, essa informação e a dica de onde buscar informação para poder nos ajudar.